Por que a China pensa tão diferente do Ocidente? Muita gente no Ocidente olha para a China com uma mistura de curiosidade e estranhamento. Parece outro mundo, outro jeito de pensar, de agir, de se comportar em sociedade. É comum ouvir frases como: eu nunca conseguiria viver assim. Isso é controle demais. As pessoas não percebem que estão sendo limitadas? Mas essas perguntas partem de um erro muito comum: analisar a China usando lentes ocidentais. Quando fazemos isso, quase tudo parece absurdo. A verdade é que a China não funciona desse jeito por acaso, nem por ignorância da população. Ela funciona assim porque foi construída ao longo de milhares de anos sobre uma base filosófica completamente diferente da nossa. Enquanto o Ocidente colocou o indivíduo no centro do mundo, a China colocou o coletivo no centro da sociedade. E essa diferença filosófica muda tudo. Muda o comportamento das pessoas, a relação com o Estado, a noção de liberdade e até a forma como o cidadão enxerga a si mesmo. Hoje, eu vou te explicar por que a China funciona de um jeito tão diferente do Ocidente e por que, para nós, pensar como eles pensam é tão difícil. Individualismo ocidental. O eu como centro. No Ocidente, nós crescemos ouvindo que o indivíduo vem em primeiro lugar. A ideia de eu é central na nossa cultura. Desde cedo, somos ensinados a valorizar opinião própria, liberdade de escolha, expressão pessoal e autonomia. Questionar autoridades é visto como sinal de inteligência. Discordar é saudável. Confrontar o sistema pode ser até admirável. Essa visão não nasceu do nada. Ela foi construída ao longo de séculos, especialmente após o Iluminismo, quando filósofos europeus passaram a defender que o poder do Estado deveria ser limitado para proteger os direitos individuais. A lógica é clara: o Estado existe para servir o cidadão. Se o Estado ultrapassa limites, o cidadão reage. No Brasil, isso aparece de forma ainda mais intensa. Somos um povo que valoriza espontaneidade, emoção e liberdade pessoal. Preferimos o improviso à disciplina rígida. Preferimos o conflito aberto ao silêncio obediente. Para nós, abrir mão da liberdade individual em nome do coletivo soa quase como uma perda de identidade. É como se o nós ameaçasse o eu. E é exatamente aqui que começa o choque com a mentalidade chinesa. Confucionismo, a filosofia da harmonia social. Para Confúcio, o grande objetivo da sociedade não era a liberdade individual absoluta, mas a estabilidade coletiva. Uma sociedade harmoniosa é aquela em que cada pessoa entende seu papel e o cumpre bem. Filhos respeitam pais, pais protegem filhos, professores orientam alunos, governantes governam com responsabilidade, cidadãos obedecem às normas. Essa hierarquia não é vista como opressão, mas como organização. Quando cada parte funciona corretamente, o todo funciona melhor. No confucionismo, o indivíduo não desaparece, mas ele nunca é o centro absoluto. O centro está nas relações, no impacto que suas ações causam nos outros. Isso cria uma mentalidade completamente diferente da ocidental. O chinês aprende desde cedo que suas escolhas não afetam apenas a si mesmo, mas toda uma comunidade. A China foi moldada por uma lógica completamente diferente da nossa. Durante mais de 2000 anos, a sociedade chinesa foi profundamente influenciada pelo pensamento de Confúcio. O confucionismo não é uma religião no sentido ocidental. Ele não fala de céu ou inferno. Ele fala de ordem, dever, relações humanas e harmonia social. O nós acima do eu. Para um ocidental, regras são barreiras à liberdade. Para um chinês, regras são ferramentas de organização social. Evitar conflito público é visto como virtude. Gerar desordem é visto como falha moral. Isso ajuda a entender por que comportamentos que no Brasil seriam considerados autoritários, na China são amplamente aceitos.
A lógica não é estão me controlando, mas isso mantém a ordem. Pensar coletivamente exige algo que o ocidental tem muita dificuldade em fazer. Abrir mão da ideia de que sua vontade individual é sempre a prioridade máxima. Na cultura chinesa, ser excessivamente individualista pode ser visto como egoísmo. Na cultura ocidental, ser excessivamente coletivo pode soar como submissão. Nenhum dos dois está automaticamente certo ou errado. São apenas prioridades diferentes. Enquanto no Ocidente a pergunta mais comum é: o que eu quero? Na China a pergunta tende a ser: o que é melhor para todos? Essa diferença muda profundamente a forma como as pessoas enxergam regras e limites. Como isso se reflete no comportamento diário? Essa base filosófica se reflete no cotidiano de forma muito clara. Na China, as pessoas tendem a aceitar regras rígidas com mais naturalidade. Monitoramento, padronização e vigilância são vistos muitas vezes como mecanismos de segurança coletiva. Enquanto um ocidental pergunta: por que estão me vigiando? O chinês tende a pensar: isso evita problemas. O foco não está no desconforto individual, mas no benefício coletivo. Menos caos, menos incerteza, mais previsibilidade. Isso também explica por que vemos menos confrontos públicos. Confrontar autoridades diretamente é visto como algo que ameaça a harmonia social. Não é que não exista insatisfação. Ela apenas se manifesta de formas diferentes, mais discretas e menos confrontacionais. Para nós, isso é difícil de entender, porque fomos educados a externalizar conflitos. Na China, o autocontrole é valorizado como virtude. O Estado como organizador do coletivo. Dentro dessa lógica, o papel do Estado também muda completamente. Na China, o governo é visto como um gestor do coletivo, uma entidade responsável por organizar a sociedade, planejar o futuro e evitar instabilidade. Se o Estado entrega crescimento econômico, infraestrutura, segurança e ordem, grande parte da população aceita sua autoridade como legítima. Decisões centralizadas e rápidas são vistas como eficiência, não como abuso. Planejamento de longo prazo é valorizado mais do que debates públicos intermináveis. Para o ocidental, isso soa perigoso e faz sentido dentro da nossa lógica histórica, marcada por abusos de poder. Mas a história chinesa ensinou outra lição. Para eles, a desordem social sempre foi mais assustadora do que um governo forte. Essa diferença histórica ajuda a entender por que o Estado ocupa um espaço tão central na vida chinesa. A grande dificuldade do ocidental. O maior choque entre China e Ocidente não é econômico nem tecnológico, é mental. Pensar coletivamente exige disciplina, autocontrole e renúncia. E isso vai contra muitos dos valores que aprendemos desde crianças. Para um ocidental, liberdade é poder escolher sempre. Para um chinês, liberdade é viver em uma sociedade estável e previsível. Quando um ocidental diz eu jamais aceitaria isso, o chinês pode pensar isso é necessário para o bem de todos. São visões de mundo que partem de premissas diferentes. O individualismo fortalece a criatividade, a inovação e a expressão pessoal. O coletivismo fortalece a organização, a estabilidade e a continuidade social. Cada modelo tem ganhos e perdas. Entender não é concordar. Entender a China não significa concordar com tudo no que ela faz. Significa abandonar julgamentos simplistas. A China não é uma distopia automática. O Ocidente não é um paraíso da liberdade. São caminhos diferentes, moldados por histórias, filosofias e traumas distintos. O verdadeiro desafio é reconhecer que nossa dificuldade em aceitar o pensamento coletivo diz mais sobre nós do que sobre eles. A pergunta final não é qual modelo é melhor. A pergunta é:
Até que ponto você estaria disposto a abrir mão de parte da sua liberdade individual para viver em uma sociedade mais organizada e estável? Essa pergunta não tem resposta fácil. E talvez, justamente por isso, ela seja tão importante.